Como foi a maternidade do meu ponto de vista como professora e consultora pedagógica? Bom, gente, eu sou Isadora e já trabalho como consultora há uns 3 anos e antes disso, muitos anos aí como professora em vários tipos de rede de ensino, particular, pública, escola de idiomas. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês como eu me organizei, me preparei para a maternidade. Primeiro de tudo, eu tinha um objetivo em mente, de ser mais funcional, prático, para alcançar quais resultados? Eu aproveitar a maternidade, coisa que muita mãe quer e não alcança. E para eu aproveitar com certa tranquilidade, né, com certo descanso quando possível, meu planejamento foi 2 pontos de troca na casa, para trocar a fralda dele e a roupa, seria no quarto meu e no quarto dele. 2 almofadas de amamentação ao invés de uma poltrona num ambiente fixo da casa, que eu me sentiria presa e talvez uma certa solidão. Aqueles cuidados com os peitos para conseguir a amamentação, famosa amamentação. Então tinha aquelas roscas, né, pro bico, absorvente também de tecido, tinha um pouquinho de tudo ali que eu fosse usar talvez para os peitos durante a amamentação. Organizador de gaveta, aquele de acrílico, aquele de plástico e roupa de amamentação. Tudo isso eu já tinha antecipado também que meus maiores medos e dificuldades seriam privação de sono e a pega correta para a amamentação. Isso era toda a expectativa e todo o planejamento. Como de fato aconteceu na execução, no dia a dia, e se eu precisei de ajustes? Com certeza. Bom, dos 2 pontos de troca, o que deu certo mesmo foi o do trocador no quarto do Ravi, tá? Na minha cama, fiquei com medo de sujar ali, não enxergar direito, depois ter que trocar lençol da cama. Não funcionou igual os videozinhos que a gente vê por aí, não, na cama rapidinho trocando. As 2 almofadas de amamentação deu muito bom, não me arrependo de não ter comprado a poltrona, tá? Então, assim, a poltrona eu ficaria muito presa e as almofadas eu fiquei pela casa, na sala, no meu quarto. Então, isso foi maravilhoso. As roscas, né, e absorvente do peito. Acabou que o absorvente vazava mais... vazava mais leite ainda, e o absorvente de peito, meu bico estava muito dolorido, então era muito ruim ficar usando esse absorvente, seja o de tecido, seja o outro lá comprado. Então, assim, não deu muito certo, não. A solução mesmo foi deixar arejado. O organizador de gaveta, o acrílico deu muito bom ali na primeira gaveta, mas o de roupas é muito mais fácil eu tirar do varal empilhadinho e já passar esse empilhadinho pra gaveta do que ter que depois reorganizar. Não funcionou muito pra mim. A sopa de amamentação, eu achei que eu teria fotos lindas em casa com meu filho. Meu marido até tentou tirar as fotos, mas eu tô em todas elas o quê, né? De sutiã mesmo, que foi o mais prático no dia a dia. E sempre ali, gorfada, leite tudo vazando. Então, assim, na realidade, o prático foi isso. E ainda assim, são fotos maravilhosas do dia a dia como mãe. Não foram aquelas fotos ideais, mas é umas fotos da maternidade real e que são lindas por si só. Tudo isso, né, gente, eu fiz todo esse planejamento pensando em 2 maiores desafios que eu teria, tá? Que seria a privação de sono, né? E a pega correta, tá? Então, tudo que eu planejei e me organizei foi pensando nisso, mas acabou que, na realidade, esses não foram os meus maiores problemas, tá? O meu maior problema não foi a privação de sono, foi fome e dor no corpo. Gente, é muita fome a todo momento e ter tempo pra ficar comendo e preparando esses alimentos, nessas comidas. No caso, quando meu bebê já estava em casa, meu marido já estava trabalhando, então realmente eu que tinha que estar ali preparando o alimento e tudo isso dentro da rotina não é uma coisa que eu tinha planejado, né? Toda essa fome devido à amamentação. E a dor no corpo, eu tive que fazer cesárea por conta da minha gravidez, depois eu explico melhor isso pra vocês, mas dor no corpo demais, né? Tanto da cesárea quanto de ficar segurando o bebê, né? Dor nas costas, dor no braço. E isso é uma coisa também que eu não vi muito aí o pessoal falando, não tinha me antecipado. Outro grande desafio pra mim na maternidade foi as dores no bico do peito, mesmo com a amamentação correta. Isso aí eu não vi o pessoal falando pela internet, não, tá? Então, sim, eu fiz a pega correta desde o começo e eu sei disso que eu estava no hospital, fiquei a primeira semana internada com meu filho, tem toda uma história pra isso, posso criar depois conteúdo pra vocês sobre isso, mas mesmo com a pega correta, meus bicos ficaram muito doloridos, tá? Foram ali, no total, 2 meses, né? O primeiro mês mesmo eu tava mais ordenhando, porque meu filho tava na UTI, e depois no segundo ele em casa mesmo amamentando, né? E isso até o peito calejar de fato. Então, mesmo com a pega correta, o bico vai precisar ter um período ali pra ele calejar. E nesse tempo eu tive até 3 bolhas no peito esquerdo, tá? Então, bolha também podia acontecer com a pega correta, né? Uma enfermeira, né? O hospital que eu ia tinha todo esse acompanhamento, inclusive, e não era por conta da pega, não. É que é algo que podia acontecer mesmo com a pega correta, pelo bebê ser pequeno, e aí pega assim mesmo e dói um pouco mais e pode dar essas bolhas até calejar o bico. Dito isso, diante de todos os ajustes que foram feitos, né, eu fui organizando e reorganizando meus planejamentos para sempre alcançar esse resultado que eu falei para vocês, aproveitar a maternidade até nos primeiros meses. E eu posso dizer hoje que eu alcancei sim esse meu objetivo, tá? Hoje eu sinto que eu aproveitei sim, vivi ela com uma certa tranquilidade, com muita paz, muito amor. Como uma boa consultora, eu vou deixar claro aqui, gente, o que eu falei não foram dicas do que funciona melhor para vocês, tá? Até porque
Eu sei que depende da realidade de cada uma e do objetivo de cada uma de vocês aí, de como vocês querem aproveitar a maternidade, tá? Como vocês querem viver ela. A partir disso, desse objetivo, sim, fazer certos planejamentos e ficar de olho na execução deles para ver o que precisa de reajuste para alcançar esse objetivo. E claro, vai depender da realidade de vocês e do contexto. Então, o que eu contei para vocês foi o meu contexto, a minha realidade. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga, no caso dela, funcionou muito para ela, tá? A poltrona, a rosca do bico do peito, o organizador de gaveta, ela gosta de separar sempre os conjuntinhos, então isso para ela facilitou demais. Então, todas essas ideias aí, a roupa de amamentação, ela sempre utilizava a roupa pela casa, numa regata. Então, no caso dela, na realidade dela, no contexto dela, isso tudo que pra mim não funcionou, pra ela deu muito certo, tá? Mas claro que ela precisou de reajustes em outros pontos. O maior problema que eu percebi aí na internet é que as mães, elas têm muitos objetivos, né? Objetivo de descansar, objetivo de amamentar, objetivo de estar linda, maravilhosa, pra cuidar do filho o dia todo. Ela quer cuidar o dia todo também do filho. Não quer ninguém ajudando ao mesmo tempo que ela quer muitas visitas. Ela também quer uma certa ajuda. Quer ter o quarto perfeito, né? O quarto com um berço, com a poltrona, com um trocador. E ela quer estar no quarto assim como ela quer estar inteiramente na casa. Ela quer estar com uma criança assim como ela quer estar inteiramente com o marido. Ela quer fazer uma coisa assim como ela quer fazer outras, muitas outras coisas, né? Então ela quer muita coisa e os resultados acabam se tornando inalcançáveis, né? As estratégias, muitas vezes, não são condizentes com o que elas querem alcançar. Então, acho que é importante nesse planejamento verificar se o seu objetivo está alcançável, se um não contradiz com o outro. Ah, então meu objetivo é ter um pouco mais de descanso, porque eu sei que um dos desafios é a privação do sono, então eu sei que eu vou ter que, o quê? Limitar as visitas, às vezes porque você está descansando mais. Sim, aceitar ajuda, pedir ajuda, receber ajuda para eu conseguir descansar um pouco mais. Às vezes eu não vou estar 100% com o bebê, vou ter outra pessoa me ajudando, seja meu marido, seja mãe, no meu caso é minha irmã. Então, tem que ver se está condizente. E é legal quando você coloca esse planejamento no papel, né, na sua tela do celular, faz nas notas, faz uma folhinha de papel. Quando você olha para isso, os resultados que você quer alcançar estão condizentes com as estratégias que você está bolando? Então, se eu quero ter tudo mais prático, eu tenho um quarto todo enfeitado, cheio de coisas, vai ser prático na hora que eu tô com sono, de pegar aquilo mais rapidamente, de entrar e só ir de frente ali com o bebê, ou você vai depois só sentir culpa, sentir todo esse estresse, toda essa irritação, porque não está conseguindo alcançar o que você planejou. Seja porque as estratégias não estão suficientes, né, ou porque os seus resultados, seus objetivos estão muitos, né, estão inalcançáveis, ou estão incongruentes entre eles, né, não conversam entre eles. Bom, gente, eu não sou consultora parental, tá? Não domino essa área. Nesse caso, eu indicaria minha amiga e profissional excelente, Lourdes Corsi, mas eu gosto de trazer aqui um pouco da minha vivência como consultora pedagógica. E eu acho que esse planejamento e esse olhar mais analítico e crítico para essa realidade me ajudou com certeza a ter uma maternidade mais proveitosa, não menos difícil, mas mais proveitosa com certeza.